Oi, já entrou aí? Ei, então já começou. Ei, Nadinha, já tá aí, ó, nossa querida. Vamos esperar aí agora a Aline entrar, gente. Essa live eu acho que vai ser bem legal. Eu acabei de fazer uma de anticoncepcional, que foi legal. A Bessa, falando para como não engravidar. Essa a gente vai falar como ajudar a mulher a engravidar. Então é ao contrário, com a minha querida amiga Fertileuta, que faz as minhas pacientes engravidarem. Tanto que tem aí a minha querida Nádia, que já entrou aí, uma querida. Peraí que a Aline já entrou aqui, já tá me chamando. Porque entrou uma opção de gente chamando junto. Eu acho que a Aline já vai aceitar aí, gente. Então, eu acho que vai ser bem legal. Ei, Oiê, amiga! Pronto, aí, ó. Agora sim, já tudo estamos bem? juntas. Tudo. Tive que botar para Maravilha. carregar. Eu acho que o som não vai ficar tão bom quanto com fone, mas eu acho que tá dando para me ouvir. Tá dando para me ouvir? Então, tá dando pra te ouvir. Se você colocar o fone, a gente ouve mais alto, mas tá dando para ouvir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar, vou colocar. Não, Se mas tá começar a dando para diminuir, ouvir sim. tá Deixa eu dando? carregando um pouquinho, depois você bota o Aí fone. Não tem depois eu boto. problema, não. Tá bom. Se você achar que E tá ruim, entrando um você me monte de fala. gente aqui, paciente minha, Sandra, Nadinha já ó, tá aí, a a nossa paciente, Nádia, nossa nossa paciente bebê do, querida, nossa bebê do, do, gravidinha. do ano. Maravilha. O assunto é Então, longo, né? né, daqui a pouco vai começar, o pessoal vai começar a se ligar aí, o Instagram tá avisando, vai começar. Então, eu tava falando aí, ela aí, coraçãozinho. Tava falando pro pessoal aqui que eu fiz uma agora de anticoncepção, né? Falando como não engravidar, e agora a gente vai falar como engravidar. É uma forma diferente e de uma forma natural, como a gente quer, vendo com a coisa dessa medicina integrativa, que é essa medicina que vê a paciente como um todo, que a gente está nessa vibe, né, amiga? Se apresenta aí para as pessoas conhecerem, que as Com pessoas não certeza. te Oi, boa conhecem. noite, pessoal. Obrigada, Ju, pelo convite. É muito bacana aqui estar falando de um tema que eu gosto bastante, que é a reprodução assistida, a infertilidade, mais para o lado mais humano dela, para o lado mais menos intervencionista, vendo a mulher como um ser humano completo, de uma forma integrada, tentando corrigir todas as partes, né, que ela precisa para a gente conseguir atingir esse resultado aí tão esperado, que é o bebezinho em casa. Que é o que a gente quer. Tanto que, assim, é o que eu estava falando aqui, que eu já trabalhei em centro de fertilidade, né? Já trabalhei com a doutora Cilertal, que eu amo. Só que trabalhando, eu fui vendo que eu fazia até a ultrassonografia do centro, essa coisa toda, mas eu percebi que não era a minha praia. Já te falei isso, porque eu sou ansiosa e você tem que ser paciente. A mulher que quer engravidar é uma mulher nervosa É e eu verdade. não aguento. Então tem que ter muita paciência. E é uma mulher que às vezes está histérica, tem a coisa da ansiedade, tem aquela coisa toda que a gente vai falar sobre isso, que você vai falar sobre isso, né? Que é multifatorial. Mas então eu não aguentei, eu larguei. Então eu sempre falo, quando chega alguém falando, eu vim engravidar, eu falo, opa, eu vou te ajudar, mas você vai para a doutora Aline, você sabe que É é minha. verdade. É verdade, assim, a paciente é um paciente bem peculiar. Eu, na verdade, né, Ju, você sabe, eu sou uma ginecologista de uma forma mais completa, eu sou obstetra também, também trabalho com a parte do parto natural, Eu ia parto te falar essa parte também, humanizado. que ainda tem isso, quem Não engravida ainda tem, continua com você. não, as pacientes que não vieram para mim, que têm obstetra, todas eu devolvo Não, para você as devolve, obstetras, que são lógico. todas maravilhosas. Eu falei a Todas minha, a minha. minhas obstetras parceiras são maravilhosas. Mas eu sempre falo assim que eu gosto de tudo. Eu não tenho uma área assim que eu escolho, né? Eu não quero ser conhecida como uma fertileuta ou como um parto humanizado. Eu gosto de atender a mulher e tentar ajudar ela no que ela precisa ali, né? De mim. É isso que eu gosto. É excelente, que é o famoso ginecologista completo. Não, eu não falei das outras, não, que é óbvio que você devolve, porque senão ninguém mandava nada pra gente. Deu me livre. É Não, igual quando não, vocês não. me mandam para emagrecer, para eu tratar, imagina se eu vou ficar tratando dela. Não, a gente devolve. Mas é Tô muito falando das bacana. minhas. Umas eu até vou ajudar no parto, né? Então, É, enfim, porque fica muito vínculo, né, amiga? É é muito muito vínculo. vínculo. É muito vínculo que a gente cria. Normalmente são tratamentos muito longos. A gente tem que ajustar
muitos detalhes, né, para a gente conseguir estar chegando ali no nosso resultado. Então, requer tempo. Então, é muito vínculo realmente, porque não tem como, você sofre junto, né? Você, quando eu espero o resultado do beta, você está sofrendo também. Aí Foi tem isso que que eu não ficar aguentei. dosando dose do beta de 2 em 2 dias. Aí não sobe suficiente, não subiu 70%, aí já dá aquele estresse, ou então perde. É, é, é bem Não, completo. É um trabalho oh, que o você tem que quê? aprender a Não, fazer, é né? por Você isso, tá... eu sofria junto, eu ficava nervosa junto, eu não aguento. O que eu quis dizer é assim, que eu te mando para engravidar e depois eu continuo vendo a parte de suplementação e dieta e quando engravida eu mando para você também para fazer a parte do pré-natal, para você e para a Pri, que eu mando muito também quando eles convênio. Mas porque você tem essa coisa toda do parto humanizado, que isso daí a gente já falou que vai fazer uma outra live sobre parto Isso a gente humanizado, tem que né? fazer uma live, porque não vai ter, é muito assunto. Não tem É como a muito gente abordar assunto, tem isso que aqui. falar. Tinha que ser 2 horas, pelo menos. É, infelizmente o Instagram não deixa, mas aí quando a gente vê já está acabando. É Mas então, verdade. o que você acha importante analisar, então, numa primeira consulta de fertilidade, amiga? Como é que você encara a paciente, então, nessa primeira consulta de fertilidade? Ela chegou para você, quer engravidar. Então, Ju, a minha primeira consulta de infertilidade, normalmente ela é muito longa, né? Me requer um tempo enorme, uma energia enorme, porque eu vejo literalmente tudo, né? Então, assim, primeiro fator é a idade da mulher. A idade da mulher é super importante, tá? Mais do que a idade do homem. A gente sabe que a reserva ovariana, né, a capacidade de produzir óvulos de qualidade, a partir de 35 anos diminui bastante. E cada ano que passa, a gente tem uma diminuição dessa reserva. Então, assim, 35 é uma coisa, 40 já é outra totalmente diferente. A gente já tem uma E muito pior. 45 já é outra, e a mulherada está deixando para 45 já é engravidar cada vez outra. mais tarde. Sim, porque eu acho que também a maioria dos ginecologistas não dão uma orientação bacana, sabe, Ju? No sentido assim de orientar a paciente para isso. Então elas às vezes se perdem, chegam assim muito desinformadas, até acerca da realidade, achando assim: não, tudo bem, não consegui, mas vou fazer uma FIV e vou conseguir, né? Não, não é assim. Entendeu? Paciente, mesmo paciente com 40 anos vai fazer uma FIV, a chance de sucesso dela é muito baixa. Não, e Então, porque assim, você vê também a mulher como um ser integral hoje em dia, porque a mulher hoje em dia trabalha, tem filho, então ela vai sim, postergando o negócio da maternidade, né? Ela vai, ela quer acabar mestrado, acabar doutorado, acabar não sei o que, assim, sim. opa, agora sim. Mas aí é com 50, 55, ninguém Sim, vai estar agora eu no acabei auge da carreira tudo. profissional. É, então, isso é muito importante. Cabe aí ao ginecologista, né, normal, que não é o fertileuta, tá atento a tudo isso e lembrando do congelamento de óvulos, propor isso, né? Isso Propor que eu ia te isso como falar. uma forma de preservação da fertilidade dessa mulher no futuro. Qual a idade que você acha que seria ideal para congelamento de óvulos? Olha, eu gosto de congelar por volta de 34 a 35 anos. Por quê? Porque antes disso, assim, até 35 a nossa reserva é mantida, né? E antes disso, você não sabe o que vai acontecer. Não faz muito sentido você pegar uma menina de 25 anos e congelar os óvulos dela, né? Você não sabe se ela vai casar com 30, se ela vai querer engravidar. Então, assim, 34, 35 anos, não tem parceiro, o príncipe não chegou no cavalo, vamos embora. O príncipe, o sapo não virou príncipe ainda. A gente Não tem príncipe, segura, não tem sapo, não tem ninguém. Vamos congelar os óvulos. Essa é a idade segure seus ideal. ovinhos. Segura Segura lá os seus ovinhos. seus óvulos. Eu costumo ouvir Mas, também, eu não sei se você já ouviu essa frase também, que a idade ideal de congelar é quando você decide congelar. Porque a mulher também, foi o que você falou, com 28 anos é difícil a mulher falar, ai, não sei se vou ter. Mas assim, se com 36 também ela decidiu, também pode congelar. claro, não, com certeza. Eu congelo óvulo de mulheres com 39, 40 anos. O que eu estou dizendo, ideal é congelar com 35. Por quê? Porque eu vou ter uma resposta melhor. Vou ter uma resposta ovulatória melhor, né? Vou ter óvulos com mais quantidade de melhor qualidade. Entendeu? O que elas não entendem é justamente isso. Por que teria a partir de 35 anos que seria um deadline? Que a gente já nasce, que o ovinho tem a idade que a gente tem, né? Seria Sim, mais ou menos por isso, né? Por que tem sim. esse deadline do 35 anos? Porque E 35 acho que anos começa a cair. é a idade que a nossa reserva, a nossa capacidade de produzir ovos vai diminuindo naturalmente, né, a partir dessa idade. E não é só quantidade, é qualidade. Por isso que a gente tem anomalias cromossômicas, né, na gravidez, a partir dessa idade, porque os óvulos, gente, ficam literalmente velhos. E é isso que acontece. E aí as divisões deles ficam prejudicadas. A gente tem esses erros cromossômicos também na formação do embrião. Então, por isso que é importante a gente se atentar a essa idade. Então, vamos meter bronca nisso daí.
Então, aí a gente estava falando que tem alguém aqui perguntando do pulso para congelar. Depois, no final, a gente vai falar um Depois pouquinho a sobre gente essas fala sobre coisas. isso. Mas assim, voltando nessa primeira consulta, né? Visando tudo isso, a gente vê a idade da mulher, o tempo da infertilidade. O tempo da infertilidade é muito importante. Pacientes que têm um tempo de infertilidade de 5 anos a mais são casos mais delicados, tá? Não, até Quanto menos, psicológico, né? mas quanto menos tempo de fertilidade é melhor. O que mais? Eu sempre procuro doenças associadas, doenças que podem causar, afetar o aparelho reprodutivo. Por exemplo, síndrome de ovário policístico, que a gente vai falar também um pouquinho, que dá distúrbio ovulatório, endometriose, né, que a inflamação pode causar diversas alterações do ponto de vista reprodutivo. Então, vou sempre em busca de alguma doença dessa. Se o paciente já teve DIP, doença inflamatória pélvica, que possa estar atrapalhando, ter causado uma obstrução tubária. Então, eu vou tentando ali na minha anamnese tentar achar alguma coisa. Que mais? Os exames, né? Então, assim, esterossalpingografia, que avalia a pervividade, se as trompas são pérvidas, se permite a passagem do óvulo do espermatozoide para eles se encontrarem. Que mais? Dosagem hormonal completa, porque a gente sabe que patologias da tireoide atrapalham, prolactina alterada atrapalham. É uma orquestra, né? A parte hormonal é uma É orquestra, né? muita Tudo coisa, tá tudo junto, tudo interligado. Então a gente tem que se atentar a todos esses pequenos detalhes. A Inclusive, história você pode fazer uma dosagem, que assim, que aí eu sei que vocês pedem, você pede, né? Que eu vejo as pacientes chegando. O dosagem pode ser o mesmo hormônio em dias diferentes, que o terceiro dia tem que estar de um jeito, o 24º de outro, que a Sim, paciente sempre. sim. Esses são os exames da avaliação da reserva ovariana, né? Que assim é super importante a gente estar pedindo. Normalmente a gente pede menstruada essa reserva, né? Que é o FSH, o hormônio estimulador do crescimento dos folículos, estradiol. Então a gente pede tudo isso numa primeira consulta. E, claro, sem esquecer do espermograma, porque a gente sabe, né? Antigamente a gente batia na mulher e depois, quando não achava nada, vamos lá olhar o parceiro? E a gente sabe que o homem a porcentagem, né, do fator masculino, ele é praticamente igual ao feminino. Então a gente. E é um exame super simples, barato, Isso que eu ia né? Que falar. não É só causa bater dor. umazinha lá, né? Minha filha já tá lá. Não tem que injetar nada, sentir dor, sentir cólica, Exatamente. internar no hospital, não tem que fazer nada disso, né? Então, Exatamente. Então, assim, meninos, se liguem nisso, tá? Quando a mulher pedir para fazer espermograma, tem que fazer, tem tá? que Porque fazer. senão vai invadir a mulher toda e de repente o problema do homem. Então, E do é muito casal. comum, exatamente, a infertilidade, né? Ela é reconhecida como uma doença, né, gente, pela OMS. Ela é uma doença mesmo e ela ela afeta o casal. Então, na hora da infertilidade, não adianta ficar, a culpa é minha, a culpa é sua, não existe isso. O casal tem que estar unido. E é muito comum também, Ju, a gente ter mais de um fator ligado, né? Assim, a gente ter várias causas. Aí Então, você vai ver, tem assim, que tratar o homem, tem que tratar a mulher também, tem que tratar os dois tenho normalmente, que né? tratar, exatamente, tem que tratar os dois. E puxando para essa linha também da integração, muito importante saber o estilo de vida, né, desse casal, porque a gente sabe que o álcool, drogas, né, o tabagismo, tudo isso afeta a infertilidade, tanto do homem quanto da mulher, inclusive com alterações em todos os parâmetros seminais. Então, saber se o homem dorme bem, se ele se alimenta bem, né? Tudo isso a gente tem que perguntar. O ideal é que a gente faça uma consulta do casal, essa primeira consulta seja do casal. E, por fim, aqui no nosso tema, sempre se atentar ao IMC da mulher, né? A obesidade. Por Aí essa quê? parte você me manda. Isso, exatamente. Porque a obesidade atrapalha demais, demais. Inclusive, não é só da gestação espontânea, Ju. Se a gente for partir para um tratamento de alta complexidade, como a fertilização in vitro, a paciente acima do peso ela tem um pior resultado, tá? Ela tem um pior resultado, ela gasta mais remédio, ela gasta fortunas de remédio, porque para fazer o estímulo, né? A É dose do muito mais remédio difícil. calculada é Você muito tem mais mais difícil. gordura, tem uma predominância estrogênica, então você tem que passar por cima daquilo para o ovário dela funcionar melhor. Então, é muito E fora a complicado. chance maior de aborto, né? Do tratamento de fertilização e da gestação natural. Então, a obesidade realmente é um problema muito grande que a gente tem.
E E aí eu vou depois passar já essa que... bola até para você, É, aproveitando esse não, gancho, assim, para você falar dos depois malefícios da obesidade da mesmo, obesidade. né? Isso e o que a gente ia falar justamente sobre isso, que assim, porque o problema não é só antes de engravidar. Antes de engravidar já tem essa problemática toda. Depois que engravida é uma desgraça. O pessoal fala assim, Sim, gravidez de ontem alto teve risco, né? uma, Gravidez de ontem na alto UERJ, a risco. gente teve uma de 155 quilos para operar, velho. Assim, aí quando eu olhei para a paciente, eu já olhei para a residente e falei, meu Deus do céu, olha o tamanho da mulher. Não cabe nem A na maca. questão não é gordofobia, gente, pelo amor de Não, Deus, eu trabalho com isso, não é estética, é saúde. é Porque saúde. diabetes, hipertensão, é uma gravidez muito mais complicada, é o peso, chance de trombose, chance de... E aí Pré-eclâmpsia, depois, diabetes gestacional, tudo. parto E aí prematuro, depois, e no né? parto também, porque essa paciente a gente não conseguia ver se estava contraindo, se não estava, ela estava com dor, mas o colo não alterava. Aí você sabe que uma cesariana para ela é muito pior, porque tem o abdômen avental depois da seroma. É uma cirurgia muitas vezes difícil, que às vezes tem que estar 2 ou 3 auxiliares. Não é engravidar, vai para o gol e joga para o obstetra, né? Não, Joga para o não, universo. não. Risco de infecção maior, pós-operatório mais difícil. A obesidade realmente ela já vai começar a atrapalhar a gente desde a parte que a mulher é tentante. Desde que ela é tentante, quando ela entra como grávida, e ela afeta em diversas situações, né? Até o pré-natal e o parto. Então, é tudo é complicado do início ao final, infelizmente. E puerpério também, com as infecções, com a dificuldade, com essa coisa toda que a gente estava falando, né? Então, o emagrecimento é essencial. E o que a gente tem que deixar bem claro também, foi o que você falou, você me manda muitas meninas para engravidar e a gente explica para ela na primeira consulta, não, a doutora Aline falou que ia melhorar a minha qualidade. Mas porque o obeso, ele é inflamado. Então, se é um paciente inflamado, ele tem substâncias mais tóxicas, ele tem citocinas, ele tem radicais livres e ele tem a tal da resistência insulínica. A Sim, insulina está lá em cima. E quando a gente tem... O que acontece? Quando a gente come, por exemplo, carboidrato simples, pão, massa, pizza, você joga açúcar dentro da célula. Você joga. Aí você faz o pico da tal da insulina. Fez o pico da insulina, virou gordura. Então, aí você vai engordando cada vez mais. Tem um momento que você libera tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, que a célula fala, velho, não quero mais, não preciso mais de tanto açúcar aqui, não quero essa comida toda, não. Aí começa a criar a tal da resistência. A única que gosta dessa comida toda é a célula de Posse, né? A gente vai engordando, engordando, engordando. Então, a resistência insulínica é o primeiro parâmetro de inflamação crônica para obesidade. E com o tempo vai levar a diabetes, porque fica liberando insulina, liberando, chega uma hora que o pâncreas fala, cara, não aguento mais trabalhar, não aguento mais jogar tanta insulina para tirar esse açúcar do sangue. Que aí começa a aumentar o açúcar no sangue e vem o tal do diabetes. E e aí, o que que essa resistência também, Ju, fala também um pouquinho, que ela é muito comum nas pacientes com síndrome de ovário policístico. é isso que a gente queria chegar. Porque a resistência insulínica aí entra para a infertilidade, né? Que vem a tal da SOP, Sim, que é a que na síndrome do ovário verdade, né, é policístico. 25, a gente tem fator masculino, feminino, né, de 35%, mas 25% das causas são os tubos anovulatórios, né, que o ovário policístico entra como campeão dessas Aí pacientes. alguém já É o entrou aqui, distúrbio endócrino mais comum que a quando a gente gente tem. conseguir ler junto, gente, eu vou até ver, porque depois a gente vai puxar mais muito tempo. Depois a gente puxa, a gente guarda os minutos Puxa. também para responder, né? Mas pessoa magra também pode Pode ter ter ovário policístico, policístico. pode Também também. pode. É mais raro, E mas até, pode. é até um ovário policístico difícil, sabia? Às vezes, quando você pega em paciente magro. É uma coisa que o Marco Aurélio fala também. Geralmente a paciente magra, assim, aí quando tem esse problema da magra é pior. É. Endometriose em paciente grave, geralmente são aquelas pacientes que estão com o intestino todo grudado, que tem que dizer para cirurgia robótica, que tem pelve congelada. Aí geralmente são as magras. Aí você vê, né? Não é coisa só não é que a obesidade seja problema para tudo, gente. Aqui a gente está falando de cada coisa específica e a gente está falando de uma coisa que eu faço, vejo a mulher como ser integral na ginecologia, na nutrologia, e a Aline vê nessa coisa de engravidar e no parto. Então, a gente trabalha em conjunto e a obesidade é o que ela me manda para eu tratar. Então, não é que a gente está falando disso por isso. Né? E assim do ovário policístico, na verdade, o que acontece com a mulher? Ela tem um aumento dos andrógenos circulantes, dos hormônios masculinos circulantes. Então, ela não consegue fazer o pico de LH e fazer a fase progesterônica para você ovular. Então, os ovinhos ficam todos pequenininhos e nenhum chega à dominância. Se nenhum chega à dominância,
não tem por que menstruar. Então, a menstruação nada mais é do que preparar o útero todo mês para vir neném. Quando vê que não vem, descama. Se você não está ovulando, não tem por que preparar para vir neném. E aí, essa resistência insulínica vai piorando, aí você aumenta os andrógenos, uma coisa. Então, na verdade, aí a gente tem que melhorar isso, tem que baixar essa insulina. Então, qual seria a melhor dieta para isso? A dieta cetogênica, óbvio, que eu adoro, né? Que eu meto pau. Principalmente quem tem SOP, porque a gente tem que deixar essa insulina no pé. Se a gente baixar essa insulina, com o tempo, essa mulher pode vir a começar por si só com o emagrecimento. E com emagrecimento, né? Com exercício físico também em conjunto. Sem dúvida, para melhora do organismo como um todo, você vai melhorando, vai inflamando e ela volta a ciclar, ela volta a menstruar. Eu vou lá. Então é isso que eu vou passar a bola para você de novo. Porque eu faço essa parte de emagrecimento, baixa essa resistência insulínica. Inclusive, tem paciente que fala, mas o SHBG dela tá baixo, o hormônio que carreia. Mas quando tem resistência insulínica, ele fica mais ávido pelos hormônios, então você fica... É pior, gente. Assim, a resistência insulínica, ele deixa a gente num ambiente hormonal mais hostil. E aí, a gente vê os tratamentos para ovário policístico por aí, né, Aline? Que são muito, assim... Primeira coisa, assim, para paciente que não quer engravidar, usar pílula é tapar o sol com a peneira. Como é que você trata o ovário policístico? Melhorando a vida dela. Você botando ela para fazer exercício, botando ela para emagrecer, diminuindo essa resistência insulínica, fazendo antioxidação, anti-inflamação, que aí você vai melhorar ela de dentro para fora. Você a pílula seria interessante se quando ela também tivesse uma vida sexual ativa, né? Tivesse querendo não engravidar. Gravidez, exatamente. Que não quer engravidar. Ou muito xuxismo, para melhorar também a pele, a parte da acne dos pelos. Mas você mesmo assim tá tapando só com a peneira. Parece assim, que melhora por fora, mas por dentro, você não tá melhorando, você tem que tratar ela. Então, eu tento tirar a pílula dessas pacientes para tentar fazer tudo isso. Mas isso é paciente que não quer engravidar. Aí, a quem quer engravidar, eu mando para você, que você sabe disso. Aí, a que quer engravidar, me fala dos tratamentos que a gente vê por aí, porque eu vejo o pessoal já indicando FIV direto. Eu sei que você não faz isso. Eu vejo o pessoal usando pílula 6 meses, assim, me deixa a natureza. Você já acabou de falar que o tempo de fertilidade é um problema. Exato, isso eu vejo muito. Eu vejo muito isso. Me fala como é que você faz. Ovário policístico é interessante porque dá uma gama de opções, né? As pessoas, assim... E eu pego muito... Assim, na residência eu via isso já, Ju. Essa questão assim, vamos passar 6 meses de pílula, porque aí você vai ciclar melhor e aí você depois vai conseguir engravidar naturalmente. Gente, isso não faz sentido. Primeiro, a mulher quer engravidar, não você vai passar pílula para ela. Entendeu? E às vezes você está terminando, ela está numa fase crítica da idade, que ela não tem tempo ali na reserva ovariana dela para esperar esse seu tratamento. Eu te mandei uma paciente assim, lembra? Você está atrapalhando. Exatamente. Então, assim, o ovário policístico, o que você tem que ver? Primeiro, a idade da mulher. A idade da mulher, gente, sempre ela é primordial, fundamental, porque vai te nortear quanto tempo você tem para cuidar dela de uma forma integral, uma forma completa, e se você vai ficar um pouco mais estressado. Por quê? O que é o ovário policístico? É um ovário assim, que é maravilhoso para trabalhar. Ele é um sonho de consumo porque ele tem vários folículos na periferia dele. Então, quando a gente faz o estímulo, a paciente responde muito bem. Se atentando, mas quando a mulher fica velha e tem ovário policístico, velha no sentido reprodutivo, né, por torno dos 40 anos... Não, eu tô 44, eu não tô no auge da idade. Sim, do ponto de vista reprodutivo, 40 é velho, né, pra gente. Assim, quando a gente faz um estímulo, ela pode até produzir muitos, mas ela perde a qualidade. A qualidade dos óvulos não é boa. Então, voltando, idade da mulher, né? Vamos olhar a idade da mulher, fundamental. Vamos ver a idade ideal, vamos ver o parceiro. O parceiro tem alteração seminal. O único problema dessa infertilidade realmente é a anovulação do ovário policístico. Se for assim, vamos lá. Mulher nova, tem até 37 anos. Vamos melhorar ela, vamos mudar totalmente o estilo de vida dela, né? Isso você vai estar fazendo já comigo. A gente vai estar emagrecendo, melhorando toda essa parte inflamatória. E a gente vai lançar mão, se a gente conseguir um tempo para isso, a gente pode fazer controles ovulatórios sem medicação, tá? Agora, se ela não tiver ovulando, não tiver ciclando, a gente pode começar uma indução com ou clomide ou gonadotropina em dose leve. Então, a gente pode lançar a mão disso. Mas o que eu acho importante a gente colocar, que quando eu te falei no centro de fertilidade, que eu te mando muito por isso, que eu vejo aí ginecologista comum, que não é fertileuta, que não trabalha com essa área,
A mulher que tem só, faz clomídia aí por você 6 meses, se engravidar, engravidou. Não, você não Não é pode fazer assim, né? nunca um estímulo ovariano, nem que seja clomide, sem um controle ovulatório. Por quê? Porque o ovário policístico é um ovário muito perigoso. Ele é 880. Ele pode simplesmente não, aquela dose de clomide não ser eficaz, ela não fazer nenhum folículo, nenhum óvulo, como ela pode fazer 4, 5, entendeu? E aí você não está vendo. Você manda ela ter relação sem você estar sabendo o que está acontecendo. Aí tem 4, ela ovula em 4, 5, e aí olha só que atrogenia. E você não E, pode nunca fazer isso sem um controle ovulatório. Por isso é muito importante ter um médico. E assim, e você mesmo fazer, ou ter um parceiro que faça, trabalhar com alguém, porque é muito complicado você estar fazendo esse tipo de tratamento e você não fazer ultrassom, entendeu? E você está mandando uma outra pessoa que você não sabe quem é olhar. Porque você vai acreditar numa pessoa que você não conhece? Então, assim, não, isso é muito. isso que eu ia falar. Você faz ultrassom, você mesmo faz o Sim, controle. Isso é muito importante, sim, até para a sim. confiança do paciente, né? O vínculo. Como é que funciona esse controle ovulatório? Explica pra gente. Então, normalmente a gente começa, né, bem no iníciozinho do ciclo, quando a mulher menstrua, no segundo, terceiro dia, a gente vê se não tem nenhum cisto, né, se os ovários estão em repouso, né, o endométrio fininho, os folículos antrais ali todos pequenininhos, e aí a gente vê, normalmente o clomídio responde super bem, às vezes tem paciente que não responde bem ao clomídio, porque o clomídio tenta atrapalhar um pouquinho a parte do endométrio, então o endométrio não fica tão bonito, não fica tão proliferativo, né? E aí a gente Endométrio é a parte dentro do útero, é a parte gente. dentro de onde vai ficar o bebezinho, né? É a parte que vai crescer na primeira fase do ciclo menstrual e depois da ovulação vai ficar secretor, que quando a mulher engravida, o bebê já vai ficar ali. Então, assim, aí isso a gente vai vendo. A gente pode, depende também da parte financeira, entendeu, Ju? Da mulher. Tem mulher que a gente tem que ajudar e o Clomid é uma medicação muito barata. Então, para ovário policístico, vale a pena tentar ela, entendeu? E gonotrofinas em dose leve também é bom para fazer o coito programado. Lembrando sempre, Ju, que o espermograma tem que ser normal, tá? E as trompas têm que ser pérvias. Então, aí Tá explica bom? o pessoal entender. Então, Porque a gravidez vai ser dentro do corpo. A gente vai acompanhar o crescimento dos folículos. Para o coito programado, a gente tem que ter o ideal de 2 a 3 folículos, tá? Não mais que isso, porque a gravidez é dentro do corpo, a gente não quer uma aí no ultrassom você iatrogenia. vai ver as A bolinhas gente vai vendo lá, as do bolinhas, tamanho legal. a gente vai acompanhando o crescimento. Quando esses folículos atingem, né, esse folículo até esses três, de 1 a 3, mais ou menos assim, um diâmetro de 18 a 20, a gente dá, eu sempre dou um remédio para ter certeza que, que Que a vai, paciente que vai, ovulou, isso, vai o cortar o Ovidrel. folículo, né? Que ele vai Sim, cortar. porque às vezes a paciente ovário policístico ovula mal também, então eu quero ter certeza que ovulou. E aí eu acompanho, ela volta para um outro ultrassom, ter certeza que ovulou. E aí eu sempre reponho a fase lútea. Sempre reponho nessas pacientes que eu estou fazendo tratamento. Aí eu reponho progesterona. Que E aí aí, depois, explica para eles que depois que ovula, gente, é porque depois tem que muita eu, gente leiga. Libera o é, corpo lúteo, fica lá e ele fica dando comida pro ovinho até a placenta tá pronta. ele produz E essas mulheres progesterona. podem ter insuficiência disso daí. Aí você pode dar, você já dá Exatamente. progesterona para Então, assim, repor. quando eu vou fazer um tratamento, eu cerco todas essas partes. Então, eu dou o remédio para ovular para ter certeza que ovulou. Eu reponho a progesterona para ter certeza que o corpo lúteo, mesmo se ele não estiver funcionando adequadamente, que eu vou estar dando o suplemento de progesterona. E aí, 12 dias depois, mais ou menos do dia que fez a aplicação do remédio para ovular, a gente testa. E a gente pode, fazendo isso, paciente nova, a gente pode tentar fazer 4, 5 vezes isso, Não, e o nome tá? é coito programado, porque eu lembro também de uma história. Você dá esse Ovidrel e você manda transar Ah, é. tantas É. horas depois. Né? É Depois um que você negócio deu. programado mesmo. Depois que você dá o Ovidrel, a paciente ovula cerca de 35 horas depois. E aí você orienta a relação. Tem namoro, É, namoro programado eu acho mais bonitinho. Eu chamo de é mais namoro bonito, porque programado. coito, né? As pessoas nem sabem muito o que é, porque É, esquisito, ficou nome é esquisito, feio. nome feio, né? É um namoro. Então, Eu assim, o falo casal namoro quer programado. engravidar, que coisa É, linda, né? Então, é um essa, namoro programado. Muito ocitocina, né? Muito hormônio do amor. Na semana de amanhã, é dia dos namorados, né? Então, vamos namorar para fazer neném, gente. É mais ou menos isso. E então, aí, assim, essas pacientes, assim, eu tenho um resultado super bom, né? Para coito programado, ovário policístico é a paciente ideal, entendeu, Ju? não, e aquela coisa, foi o que você falou, né? Que nem a Nadia
Oi. Tá estranho assim, foi porque ligaram aqui. Meu pai ligou no meio da live, que ótimo. Nem tá Ô, Ju. assistindo, ainda liga, né? Acaba comigo, né? Mas tudo bem. Mas olha só, a Nadinha tá aí assistindo, porque assim, é legal que se ela quiser até escrever alguma coisa aí. Foi uma paciente que foi para você, que assim, que ela falou que ela passou por várias pessoas indicando já direto a fertilização. A gente É, parece que assim, eu vejo muito os fertileutas indicando direto, porque foi o que você falou, um índice de sucesso muito grande. Então, opa, fez a FIV, foi a FIV que engravidou. Só que essa mulher teria um sucesso grande se você estivesse fazendo o que você faz também. é. Vou contar o caso da Nádia bem rápido. A Nádia também, quando me procurou, tinha 35 anos, também era uma paciente jovem. Eu sempre falo, gente, a idade da mulher a gente não pode esquecer, tá? Você também não pode. A gente está falando aqui, é claro que eu sou uma pessoa conservadora, eu tenho todo esse meu lado também da humanização, que eu levo também para essa parte da infertilidade. Eu não indico o FIV assim, mas se eu precisar indicar, eu vou indicar, porque eu também não quero que ela perca a chance dela ter o sonho dela. Então, às vezes, Já. a gente não Só pode cortando, também só, se. eu te mandei uma de 46, 47, que tava, e você falou, não sei nem se eu consigo com FIV, então, assim, tem que ser FIV, que ela queria natural, lembra? Assim. Então, Sim, aí você é categórica mesmo. sim, exatamente. Não tem como também, né? Eu tento sempre respeitar assim, o desejo da minha paciente, porque cada pessoa que senta na minha frente é uma pessoa. Então, além dessa consulta enorme, eu tenho que ter um feeling, sabe, muito grande para entender o que ela quer de mim. Entendeu? Porque como que eu vou ajudar ela? Então, assim, a Nádia foi uma paciente que ela não queria uma fertilização, ela não queria, ela me falou isso na primeira consulta. Eu falei assim, então vamos lá, Nádia, vamos trabalhar. A Nádia estava acima do peso e a Nádia tinha uma endometriose, lembra? E não estava conseguindo engravidar. E aí eu falei assim, bom, então tá, a gente não vai fazer filho, mas então vamos fazer o seguinte, vamos operar essa endometriose. Vamos melhorar esses focos, diminuir esse processo inflamatório. Enquanto isso, você e o maridão vão perdendo peso, vai fazendo tratamento com a Juliana e a gente vai junto. Ela operou a endometriose, fez uma laparoscopia, foi ótima, resolveu a endometriose dela e depois continuou sem engravidar. E aí a gente já estava assim, já estava começando a ficar aquela ansiedade, Mas né? nisso ela estava emagrecendo legal. Ela Sim, tá, ó, a Nadinha super. é uma das minhas modelos aí, ó. Tava Super, super ela estava, focada, gente, nossa, super super focada. focada, super seguindo o que a gente falava, sempre acreditando. E depois, assim, o que aconteceu? Ela fez uma hipertrofia de endométrio. Não sei Que foi, por eu lembro, quê. foi uma castração, foi um susto. E aí, assim, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa hipertrofia? Fiquei tratando ela Eu acho clinicamente que foi a com. Nádia, ela pode corrigir sorte, assim, teve um susto aí de um classe 4 errado, de uma mamografia, não teve um negócio doido desse também? Que ela levou um susto, uma mamografia de uma mulher que faz. Não, a gente não pode falar uma mulher, né? Coisa horrível. Mas, assim, uma médica que deu assim, um laudo de classificação que não tinha, e aí a gente falou, cara, a gente não pode dar o hormônio, não foi você, Nádia? Depois responde aí. Acho E que aí a não gente foi parou ela, um pouquinho, não. assim, não foi, não? Não Porque foi tem ela, umas não. Foi duas, ela, não. assim. Foi outra paciente sua, não. Foi ela, não. Foi não? Então, assim, Não. então Aí, assim, aí a já gente tô cuidou dessa confundindo tudo. toda. Não, ela não. Aí a gente cuidou toda essa parte. Eu tive que parar. Falei, ó, foi. Ela botou que foi Foi ela ela. Foi mesmo. ela. Foi, É porque ela tanta deu um paciente. susto. Que a gente falou que ela falou, gente, o que é isso? Câncer de mama agora do nada. A mulher, meu Deus, Sim, tá porque assim, louca. pessoal, é sempre importante. A gente sempre avalia toda essa parte reprodutiva da mulher. Eu sempre peço, o preventivo tem que estar em dia. Mamografia, se tiver acima de 40 anos, ultrassom de mama. Sempre tem, porque a gente vai mexer com hormônio, tem que ter certeza que tá tudo legal, né? Dessa parte. Não, E lá, aí, enfim, fui aí eu. fiquei passando, fiquei tratando com Cerazete, com progesterona, no endométrio dela 2 meses, e ela chorando, aí repete esteroscopia, toda aquela confusão, de repente ficou ótimo o endométrio dela. E o Maravilha. Kleber, vamos falar também, que o maridão tá aí mandando também mensagem. Olha só que linda, ela tem os usar eles para como exemplo, né? Ah, bacana. Que ele já falou que ele emagreceu 20 quilos vinte e também. cinco quilos 20 e quilos, 20. Olha, muito bacana. Essa história é muito boa de um trabalho, né? Um trabalho em é conjunto, lindo. né, Ju? Essa história é muito linda. E depois que a gente corrigiu essa hipertrofia, no mês seguinte ela engravidou. Espontâneo. Espontâneo, sem o coito programado que a gente achava que ia ter que Nem fazer, sem coito, nada, nada, ela veio com nada essa em notícia casa. pra gente. Eu acho que nós fomos as Depois, primeiras a saber. Assim, pois fora a é. família, óbvio, né? Mas assim, eu lembro, Célia chorou, minha secretária, chorava a beça, É um caso muito felicidade, legal, foi muito exatamente. legal. Mas eu E acho foi que é um exatamente o que ela exemplo queria. muito legal dessa visão integral que a gente tem dessa medicina integrativa. Porque se o parto, eu falo isso, se a obstetrícia virou essa coisa humanizada, não sei o quê, por que não a ginecologia? Foi isso que me fez falta.
Sim. de procurar, de ver a mulher como um todo e ver as necessidades. Foi o que você falou, já tinha indicado, várias pessoas já tinham indicado uma FIV para ela que era, devia ser certo ela conseguir engravidar. Porque, Talvez sim, até não, tinha Ju. idade. Talvez até não. Talvez nem fosse certo. Entendeu? Ela tivesse que fazer 3, 4. Você não sabe. Não, não, lógico que não, mas principalmente se não tivesse corrigido tudo isso, a resistência à insulina, Sim, exatamente. gene, Porque saber. você fazer FIV numa paciente obesa, a chance de sucesso também é pior. É, O emagrecimento desse casal foi assim, foi primordial para qualquer tipo de tratamento, nossos entendeu? modelos, modelos. Eles estão falando muito obrigada aí, muito obrigado por a gente ter tido o prazer de participar dessa Pois história, é, né? E são agora no os dois são uma pré-natal e no graça. parto, gente. Ainda tem emoções, depois a gente Ah, conta. é verdade. Porque como a Ju não faz pré-natal e acabei ficando, eu tô tendo prazer de cuidar deles também agora, nessa Né? fase. Mas de repente eu vou lá no parto dar um beijinho lá, eu vou Você lá. vai, quem Eu vou sabe, lá. você não vai lá me ajudar. Vai ser É isso maravilhoso. aí. Meter bronca. Isso, gente, eu ainda faço obstetrícia. As pessoas sabem que eu parei de fazer no consultório, 3 filhos, essa parte ortomolecular, é muita coisa para estudar, então não dá. Vocês estão vendo muitas lives, sair de uma para outra, não dá. Mas, Agora, olha só, vamos fala. falar um pouquinho. Eu quero te perguntar sobre essa parte das vitaminas, Ju. Que Da a Ju também trabalha suplementação. muito com suplemento de vitamina, para quem não sabe, também não é só essa parte de, né, Ju, de É, perda de porque peso. Porque, na verdade, a ortomolecular, né? Por isso que eu digo que eu faço uma ginecologia integrativa. A mulher chega no consultório, que eu brinco muito, eu fiz uma live até com a Manu falando sobre isso, que antigamente o ginecologista convencional, como a gente aprendeu, que a gente foi do Fernando Figueira junto, gente, a gente tem que falar, Você já se foi minha conhece. staff, né? Você foi minha Aí staff. ela tá me entregando a minha idade. Aí, ó, vocês estão vendo, né? Eu Então, e lembro, a gente você ficou que me muito amiga, né? ensinava. Você me ensinou como fazer pré-natal, lembra? Né? Assim, então, é porque a doutora Maria Célia, foi lá no adolescente, é isso aí. E depois nos plantões da vida. Mas eu tenho umas micaretas, teve umas bagunças juntas também. Teve bagunça também, a gente Bafocado. adorava uma bagunça, né? Bafo caso. Depois a gente. Uma live só para bagunça. Mas a gente. É importante dizer quando a gente vê o ser humano como um ser integral. E nessa coisa que a gente aprendizado lá, como você falou mesmo, que lá passava de pílula 6 meses para as mulheres com SOP Ou e passava se aquela vira aí. progesterona na segunda fase também, né? Que, Lembra? assim, que é a coisa que, assim, que a gente sabe que a mulher está perdendo tempo, essa coisa toda. Sim. Então, você vê, então me senti necessidade de ver a mulher como ser integral. Então, aí você fui procurar outras coisas, e aí eu fui para a ortomolecular. A nutrologia me abriu, fui para emagrecimento primeiro, mas aí eu descobri que tem outro mundo, que é você tratar o ser humano de dentro para fora. Então, na verdade, não é suplementação só de vitamina, é de proteína, de aminoácidos, de sais minerais, que vão produzir, vão deixar o nosso corpo em homeostase. O que é isso? Com os índices perfeitos para o pleno funcionamento. Então, porque a gente vive numa coisa da indústria da farmacêutica, né, Aline? Assim, na verdade, o paciente chega para você, eu digo, quando eu não fazia, eu brinco, quando eu era ginecologista, não era médica, quando eu não sabia tratar isso, eu era encaminhadora. Eu colhia Sim. preventivo, passava a pílula para todo mundo e tibolona no Mas as climatério. pessoas são assim, né? Ainda são assim. Ainda são assim. Você vê. Muito, muito. Não, as ginecologistas, quando me procuram, já me procuram porque já viram no meu Instagram, já viram que eu faço uma coisa diferente, né? Eu brinco até que eu acho que também tem, lógico que tem muita coisa envolvida, convênio que paga pouco, aí o pessoal tem que marcar milhões de pacientes, então eu larguei convênio por causa disso, porque Sim. você tem que demorar 1 hora, 1 hora e meia. Como é É que uma, você é vai uma demorar uma medicina hora e mais meia? difícil. Como é que eu vou fazer uma consulta dessa inicial de infertilidade pelo convênio? Não tem Não, como. que aí como é que assim, é por isso que as pessoas perguntam, mas a gente tenta dar reembolso, a gente tenta dividir, a gente tenta Não, ajudar as pessoas de eu uma demoro forma. 1 hora e meia numa consulta, pelo menos. E aí vai Porque tem 40 toda a reais. parte. Você não Tem paga toda a nem o parte. consultório, você não paga nem a secretária, você não paga nada se você Não, quiser mas eu não consigo entender. dar Não tem atenção, né? como. Nem falando em dinheiro, eu não consigo dar atenção ao caso. Né? Eu não consigo dar atenção à mulher, porque tem toda essa parte que você falou do psicológico dela, né? Todas são muito ansiosas, cada uma no seu nível. Tem algumas que eu preciso realmente ter um tratamento em conjunto com alguma psicóloga, porque é muito difícil. E eu não tenho Não, é como muito fazer isso sofrimento. assim. Não tem como fazer isso assim de qualquer jeito correndo. Não vai ficar bacana, não vai ficar legal. Não tem. E aí eu comecei a ver, assim, por isso que eu digo que eu era encaminhadora. Assim, a mulher chegava, olha, eu tô com o intestino preso, não sei o quê, vai pro gastro. Eu tô deprimida, tô ansiosa, vai pro Vai para o psiquiatra. psicólogo. Eu brinco que eu sou Eu tô com não sei o psicóloga, eu quê, sou quase uma assim. psicóloga. É, e a gente não é mais assim. A gente trata intestino, a gente trata sono, a Sim. gente trata depressão, a gente trata ansiedade, a gente trata intestino. Só quando a coisa fica muito preta que aí eu encaminho para o especialista, mas hoje em dia também, meus amigos especialistas
que eu já fiz contato que tem a mesma linha de pensamento da Ah, gente. claro. Eu também não encaminho para qualquer pessoa. Eu só encaminho para Não quem adianta, eu porque sei não que não adianta você mandar adianta. para o gasto convencional, que ela vai passar omeprazol, vai passar civastatina, tudo de novo, tudo Sim, que isso você não aí faz. você passa, né? Isso aí também, isso aí eu Não, faço. hoje em dia, assim, É, você sabe que o colesterol, eu gosto de dar exemplo do colesterol, ele não é o grande vilão mais. O colesterol, ele é ele faz hormônio, gente. Se a gente não tem colesterol, a gente não faz hormônio. Ele faz membrana de célula. Aí o pessoal acha que dá colesterol um pouco aumentado, mas se o cara malha, se o cara faz exercício, se se alimenta direito, às vezes é familiar. E aí você sim, faz relação proteína A com A e A com B para ver se esse colesterol está oxidado, se ele está grudando em vaso. Se ele não estiver grudando em vaso, o que, que vai acontecer? Você pode ter colesterol mais alto, que não tem problema nenhum. Aí você pega um cara obeso, hipertenso, diabético, fumante, sedentário, com colesterol 200 e pouco. Aí os caras passam lá uma medicação para baixar o colesterol. Ele fica com colesterol de 100. Aí o cara infartou, morreu. Por quê? Aquele 100, ele estava com um nível de 100, baixinho, tudo grudando em vaso. Esse que faz o trombo. Então, então a medicina integrativa ela vê isso, se você está inflamado, se você está oxidado, se você é tratar de dentro para fora. Por isso que exatamente. que a gente tem um resultado tão bom, tanto você, assim, na sua parte, e eu na minha. Eu acho que é muito importante esse diferencial, né? A gente vê o paciente como um todo. Então, essa parte de suplementação, a gente, assim, é individualizado, né? Sim, As minhas pacientes sabem que eu peço 16 tubos de exame, por isso que não dá para fazer isso com convênio também, que se não convênio, ó, corta nosso fígado. Mas são importantes. Se perguntar, eu vou dizer cada uma daquela linhazinha, não é uma coisa que a gente copiou, colou. Cada coisa. Já aham, tirei muita coisa na minha lista que eu acho que não fazia tanto efeito, tipo aham. serotonina. É clínica. Serotonina, você tem assim, se você comer um chocolate, você vai ter um pouco mais de serotonina. Se você bater com a cabeça, muda a serotonina. Então, por exemplo, não serve para nada. Então, é gastar Uhum. realmente dinheiro em exame desnecessário. Mas já enxuguei bem essa lista. Então, os 18 tubos de umas 25. Agora, É, mas não faz mais dessa parte que a gente está falando de infertilidade, né? E essa parte pré-concepcional também, ali para gestante que não tem fertilidade, mas está tentando engravidar, a gente sabe que algumas vitaminas assim são muito fundamentais, né? Que a gente tem Não, que não, tem que estar dar. Por isso que eu tô falando. Primeiro com individualizado, você vai elas. fazer esses exames todos. Então, você vai ver quanto está B12, quanto está o ácido fólico, quanto está o zinco, Sim, quanto está a D, quanto está no sangue dela, para você tentar fazer individualizado para aquela para paciente, ela, exato. né? Vai dosar Agora, todas para ver quanto você vai prescrever para cada paciente, para né? cada paciente. Mas para a É bem paciente que quer individualizado. engravidar, muito, muito, muito importante. E vocês também de fertilidade também pedem exame para caramba, né? São dois que não tem jeito, né? Porque você tem que ver tudo também. Se tem infecção, se não tem, hormônio, né? Não Eu tem tento jeito. enxugar, assim, eu tento não A gente pedir muita tenta, a gasolina, gente não. tenta. Dessa parte Mas então, dessa parte, assim, eu mando para você, porque aí eu é peço só o básico o mesmo. basicão. Basicão. Mas, então, o que a gente tem importante para repor na gestante, na tentante, vamos dizer assim, né? Na paciente que vai? Ó, Isso, tá o tentando. ácido fólico, né? Que a gente repõe é para prevenir malformação do tubo neural. Isso também já foi um mito, a gente até discutiu isso um pouquinho antes de fazer a live, né, amiga? Metilfolato, E a gente tem o na época da metilfolato porque residência. já está no ciclo metil e a forma mais ativa do ácido fólico, né, que é a B9, e o metilfolato ele já vai para o ciclo metil e ele já assume. Então é melhor prescrever metilfolato do que o ácido fólico. E antigamente, na nossa época de residência, estava falando era 5 miligramas, né, que são 5.000 microgramas. Não, e era ad eterno, né? O paciente fazia É, o morfológico de segundo ia trimestre e tomando. estava tomando aquilo ali ainda. O que você está tomando ainda, Dofolim? Do folhinha. Para quê? Não sei. Tá tomando. Vai A tomando. medicina muda muito, né? Muito Muda, muda. Se a gente interessante, não né? estudar, se a gente não se E aí atualizar, é muito começaram os complicado. trabalhos relacionando isso ao autismo, né? Esse Autismo. E aí, excesso olha de só ácido que responsabilidade. fólico. A gente há 20 anos passava isso para todo mundo e a quantidade de autistas que tem aí no mundo, e será que foi isso que fez, que não foi? Muito complicado. Então, a nossa quantidade, eu doso o ácido fólico no sangue, óbvio, mas assim, se tiver muito inferior, eu vou dosar mais. Mas padrão, normalmente, são 400 microgramas de necessidade diária que a gente tem. Então, para não errar, 400 microgramas, se a gente fizer, não vai ter problema. A Fora que B12 a gestante, a tentante que se alimenta bem, também ela está consumindo já tem suplementação, muitas vezes no sangue já está os legal. alimentos de que tem ácido fólico, né? Os vegetais Mas como já tem aquela escuros. coisa, aquele mito, né, do medo da malformação do tubo neural, não sei o quê, Sim, se você fizer
a dose necessária, os 400 microgramas, aí você não erra, não erra para Você não menos, vai né? errar, exatamente. Aí a gente tem que repor vitamina D, importantíssimo, hormônio D, individualizado também, que Vitamina é uma D coisa. agora é a bola da vez, né, Ju? Vitamina D, depois a gente tem. É um assunto É uma live enorme. só É de uma vitamina live D que a só gente de for vitamina D, fazer. que vitamina D é a bola da vez. Até para Covid, agora, vitamina D é o que há. Então, é muito interessante essa questão da infertilidade Que é também um hormônio. relacionada. Na verdade, o nome veio errado, veio com vitamina, porque quando descobriram acharam que era. Mas a gente sabe hoje em dia que ele tem, que o hormônio é aquela coisa que tem multifunções no organismo. Então, um hormônio Sim, D. ele Ele é um atua na hormônio. imunidade, na modulação de outros hormônios, na remoção de radicais livres, na parte óssea. Quer dizer, então o céu é o limite. O zinco, a gente tem falado muito, já vou responder aí, Gabi, tem uma pergunta aí, depois a gente vai responder. É O zinco, 2,5, Gabi, 2,5. A gente pode falar um pouquinho de hipotireoidismo subclínico daqui a pouco. já. O zinco, nessa fase de Covid, assim, tá muito importante também, que quanto mais a gente suplementa, a gente está vendo que ele tem um papel imunomodulador muito importante. Eu faço magnésio. Magnésio é maravilhoso para todo mundo, gente. Magnésio faz trabalhar intestino, faz trabalhar várias coisas, muito importante. Mas eu faço uma fórmula individualizada para cada uma. Com B12, com zinco, selênio, que também é outra coisa que a gente tira radicais livres, que é muito importante. Outra coisa, ômega 3. Gente, ômega 3 é vida. Todo mundo tinha que tomar, né? Pelo menos 2 gramas dia. Principalmente tentante início de gestação, que é até ligado ao desenvolvimento neurológico, né, Ju? Para Do tudo, não. E bebê, o ômega 3, assim, ele tem várias funções. Quando você faz 2 gramas, lógico, você tem que ver a quantidade de EPA e DHA. Vitamina D, tudo mesmo, Lu. Eu sou suspeita, né? Amo. A quantidade de EPA e DHA, porque também tem uns que você compra aí no mercado aí, tipo assim, aí vem 0 de EPA e 0 de DHA. Aqui. O DHA é neuroprotetor e o EPA ele é mais cardioprotetor. Então tem que ter uma quantidade mínima, que eu boto na receita. 2 gramas é uma quantidade anti-inflamatória, antioxidante. Para paciente que tem problema cardiovascular, você vai aumentando. 4 gramas, até 6 gramas a gente pode chegar de ômega 3 dia. Para tentante, no mínimo, a gente começa com 2 gramas, que nem todo mundo tem que estar tomando. Eu, você, todo mundo tem que estar tomando. Porque só falo para tomar longe do treino, para quem for tomar aí do nada, que isso daí é uma das poucas coisas que é prescrição que pode tomar sem problema de ir ao médico, mais longe do treino, porque ele é anti-inflamatório. O treino a gente quer inflamar para fazer músculo. Então, perto das refeições é até melhor. Interessante. O probiótico. O probiótico também é vida, né, gente? Probiótico, assim, as bioses, alteração das bactérias intestinais. Tem vários trabalhos falando até de epigenética, de como que quando o neném é formado, como que, assim... Aí eu fico até com medo de falar desses trabalhos, sabe, Lina? Não sei se você tem lido sobre isso na parte da fertilidade, mas porque eu comecei a ler isso depois que eu já tive os filhos, né? Eu tenho 3 filhos, quem não sabe. Cara, no dos gêmeos, eu pedia 2 Big Mac, eu comia 1 Big Mac para cada. Esquece, Ju. Comia toda errada. E aí eu começo a ler esses estudos que o bebê é o que você come, que já começa a... Aí você chama as crianças de Big Mac. O que eu fiz com meus filhos? O que eu fiz com meus filhos? Eu digo, quando a gente não sabe, Deus protege, né? Você chama as crianças de Big Mac. É igual agora tem o Covid Os e meninos. o Corona, né? O gênero, Covid Corona, já nasceu o Covid Corona, gente. Vocês não sabem. É porque então... assim, tudo vai mudando, né? A medicina ela é muito dinâmica. O que era numa fase não é na outra. A gente muda. Isso é muito importante. A gente muda como ser humano, como mulher, como profissional, né? E a gente se atualiza, né, amiga? Isso é muito importante. Olha, eu tô com um paciente, aí vamos falar, assim, eu tô com medo de acabar a live, porque tanta a gente tem 10 minutos, a gente tem que ver o seguinte, eu acho que, na verdade, a gente meio que abordou tudo que a gente combinou, mais ou menos, que a gente queria. Vamos ver se a gente deixa... que você falou do hipotireoidismo subclínico. Isso é muito importante. E aí é importante você falar. Depois eu tô com uma paciente assim, que ela tá... A gente sabe que o hipotireoidismo ele leva, né, também ao aumento do peso, mas é claro que no hipotireoidismo não só você tem que ajudar a paciente a emagrecer, mas que você tem que suplementar, né, os hormônios da tireoide. Então, o que é o hipotireoidismo subclínico, né? Ficou muito na moda. A gente até estava conversando, na nossa época de residência, a gente nem dosava tireoide. Nem dosava. Uma loucura. Não sei nem se a Anelisa dosou. Deve ter sempre... imagina a quantidade de neném com déficit intelectual que não nascia, hein, Ju? Que loucura. Tenho medo também de saber disso. Tenho medo também de saber disso. Ninguém ensinou isso pra gente, a gente não sabia. Não sabia. Não era, eu não sei se naquela época também não era tão comum, né?
mesmo na medicina privada, se era comum pedir, né? Porque a gente fez residência no hospital Não. público, no Fernandes Figueira. Então, enfim, o hipotireoidismo subclínico é quando a gente tem alteração do TSH, a gente tem a subida do TSH, mas a gente ainda não tem a queda do T3 e do T4. E a paciente normalmente, né, Ju, não é sintomática. Só que a gente Não, ela sabe... pode até ser mais sintomática, mas não leve. tem alteração no exame. Ela pode estar obesinha, cansada. Sim, E mas não tem normalmente os ela não é muito sintomas. sintomática. Você pega, você descobre ele no exame de rotina. Você pega um TSH aumentado, né? Em geral, acima de 3, 4, mas também não tão mais que 10, naquela fase ali. E a gente sabe que o hipotireoidismo subclínico, né? Esse aí que o hormônio, o T4 não chegou a cair, que é muito importante você deixar essa tireoide adequada no período da tentativa, da tentante, né? E no período que assim que ela engravida, nesse Até período porque tem inicial. o hipotiroidismo congênito, né? Sim, Que é aquela que está a alterada que pode tireoide afetar o neném. descontrolada, exatamente. Primeiro, tem risco maior de aborto. Vamos pensar que a mulher até conseguiu engravidar, porque às vezes ela nem consegue engravidar. Ela pode até estar até distúrbio ovulatório também, junto, né? Uhum. Não, E, tem mas muito, muito. É uma das causas de muito, infertilidade, né? exatamente, muito. Então, assim, é fundamental você dosar a tireoide da paciente. Então, ela engravidou, chegou a engravidar, e aí a chance dela de aborto é muito maior, né? Assim como diabetes também tem que estar. Esse negócio da resistência insulínica, também paciente diabética para engravidar, tem que estar muito controlada, a glicemia controlada. Porque se a É, glicemia não estiver controlada, a chance de aborto e malformação também é muito maior. Todas as doenças metabólicas, a gente exatamente. tem que, para engravidar, tem que estar tudo em harmonia, né? Tem que estar tudo A tireoide, perfeito, né? a tireoide é mais ligada com o aborto, não em tanta má formação, que nem a glicose. A diabetes ela é mais ligada à má formação. E alguém Uma formação perguntou, cardíaca também, né? E cardíaca, aborto tubo também. neural, lembra? Espinha bífida também Né? relacionada, né? Lembra? Pergunta de Pergunta de prova, de prova. do Tego. Fernandes Figueira, que a gente vê essas coisas. Título especialista do Tego também. Enfim, aí alguém perguntou, o nível da TSH da tentante tem que ser até 2,5, tá? Que é o mesmo nível de gestação inicial das mulheres que estão engravidando, é até 2,5. E se não tiver, né, normalmente aí você começa um hormônio em dose leve e vai acompanhando até Não, ajustar. uma coisa que é importante de falar, que, assim, eu vou falar um caso rápido que eu estou acontecendo agora no momento, que eu estou com uma paciente muito querida, eu acho que ela está até assistindo, não vou falar nomes, até porque a Nadinha, ela falou que podia falar o nome dela. Então, a gente tem que preservar sempre as pacientes e preservar até porque eu não sei nem que médico ela estava, que ela acompanhou comigo com nutrologia para emagrecer, estava tentando engravidar e engravidou sem precisar ir para você, porque foi espontâneo, graças a Deus, que estava toda ótima. E ela teve câncer de tireoide, então ela não tem tireoide. Então ela fazia uma Aham. reposição hormonal Agressiva pesada para mais, tireoide. né? Que nem eu também tenho hipotireoidismo, gente, que eu fiquei sem tireoide. Meu TSH, o normal é até 5, como a gente falou, o meu estava 166. Me ligaram do Sérgio Franco de tão alterado, vocês terem noção como o meu negócio estava ruim. Mas essa paciente, ela começou a ter coisa de parecer, tipo, hipertiroidismo, palpitação, umas sensações esquisitas, e estava Fadiga, fazendo pré-natal. cansaço. Mas aí ela está fazendo pré-natal com outro, aí veio um exame meio para hiper. Estava com 0,3. Eu sei que ela foi numa pessoa que não se atualiza, por isso que a gente está falando desse negócio da atualização, de estudar, muito importante. Tirou o hormônio tiroidiano dela. Tirou. Caramba. Você não tem noção de como ela está. O TSH dela subiu de novo para cento e blau. E ela não tem tireoide, a gente não pode tirar de uma vez, ela podia ter ido diminuindo. E eu falei, Não, como é que vocês paciente não tireoide não brigaram tem antes? como Porque tirar. quando eles voltaram para mim, é um casal maravilhoso, que eu trato. Ju, acho que a gente nem pensou, porque eu indiquei outro amigo para fazer o pré-natal, porque ela também tem lúpus, mas é um lúpus que não é tratado. E nem ele estava sabendo, esse meu amigo. Foi uma endocrinologista dessa de convênio, como a gente estava falando, que chegou mal, olhou para ela direito, assim, ficou preocupado com a palpitação, esqueceu de toda a gestação, de todo o resto. A bichinha não está levantando. Olha, de estar voltando. Aí Aí tem tem que voltar endocrinologista. devagarzinho, né? Também Não, para então eu tô com um adequar. endocrinologista amigo meu que faz integrativa também acompanhando. Ele falou que nesse momento tem até indicação do T3, etc. Cara, mas olha só como tá difícil compensar por causa de uma pessoa que ficou desesperada e tirou o hormônio sem se atualizar. Ela falou, É. Ju, é porque era uma senhora. Eu falei, gente, não tem nada a ver, eu espero estar com 80 anos me atualizando, estando em congresso e brincando. E estando lá estudando, entendeu? Estudar, a gente nunca pode parar de estudar. Não, a gente Isso é não muito pode, porque importante. exatamente, você vê, a gente fica brincando aqui de coisas que aconteceram, né? Todo esse tempo vem mudando e a gente tem que estar sempre buscando mesmo, né? O melhor para oferecer para as nossas pacientes,
né? Né? Então, assim, e ver essa visão integral, acho que é muito importante, multidisciplinar. Esse negócio, a gente não tem medo de competir, de uma ser melhor do que a outra, cada uma é boa na coisa que faz, Com né? certeza. Então, assim, eu acho que e quem traz conhecimento, que eu comecei a fazer essas lives, que começaram a me pedir muito, eu acho que eu falei isso com você e com você também, né? Por isso que eu voltou a fazer. Porque eu tinha preguiça, gente. Olha só, olha o tempo que eu tô aqui, em vez de estar com meus filhos, eu já fiz uma de 1 hora, agora eu tô em outra. O tempo que a gente está aqui, mas é muito legal passar Mas é, informação. é muito bacana, né? Escutar o pessoal Assim, também dando feedback tão legal que estão falando aqui com a gente, tá vendo? Olha, o pessoal adorando. Muito então, legal. é isso que eu acho bom, assim, e quem, assim, e eu dou aula no curso de implante, dou aula para de medicina integrativa, então a gente tem grupos de médicos do Brasil inteiro que ficam me ligando perguntando dúvida, e o que é legal, quem leva conhecimento, quem ajuda, quem tira conhecimento, não leva a competição, gente, leva a Claro. admiração. O Isso que é legal, conhecimento os tem que ser colegas admiram, compartilhado. compartilhado, Isso. isso é muito Isso é importante. importante. Cada Por um na isso que sua são área, cada um ajudando um ao outro. E às vezes é legal, a gente troca muita, né? Hoje a gente estava conversando sobre outro assunto, a gente troca as nossas vivências mesmo, a Ju me ensina muita coisa. Depois eu quero e falar você mais sobre ensina aquele. muito, né? Vou te ensinar a fazer parto humanizado. Não, isso aí vai ser outra live, gente. Vai ser, ao medo. Ai, meu Deus. Vamos, vamos humanizar Ai, a meu doutora Deus. Juliana. Ai, meu Deus. Olha só, a Vamos ver se tem próxima alguma live que a gente pergunta. vai Vamos ver se tem alguma fazer, pergunta aí. vai olhando, vai baixando e vai olhando que eu vou falar que é a Tá. nossa próxima live. A nossa próxima live, não sei se vai ser semana que vem ou na outra, nós vamos falar de parto humanizado, tá? Ela vai tentar me convencer que eu marquei cesárea, tudo lindo, maravilhoso. Eu parei de fazer parto também por causa disso, gente, porque eu não consigo sair de madrugada, eu tenho medo, não sei o quê. Vamos Eu tenho convencer a Ju a humanizar Ela a vai me obstetrícia. convencer a Ela começar a vai acompanhar humanizar ela a nos partos obstetrícia. dela, gente. Vou ficar 5 dias no trabalho de parto. Mas, tá muito difícil. Mas eu Você não acho vai aguentar. importante as minhas pacientes verem também a sua visão do parto humanizado, que também não é um parto humanizado que nem eu tenho muita gente que a gente conhece, que a gente não vai citar nomes nunca, mas que também é parto normal a qualquer custo e nasce neném por nascer, Não, seleção natural. É aquela não. coisa Até de porque, acordo Ju, com o que a assim, paciente quer. Ju, você sabe que eu tenho um público enorme do consultório totalmente eclético, né? Tem as pacientes tentantes, que é um público que, assim, meu Deus, só quero pegar essa criança que chegue lá 37 semanas e quero levar para casa, tá? Deus me livre de estar em trabalho de parto. Eu quero uma cesárea marcadinha, bonitinha, assim. Deus me livre. Exato. Eu tenho esses pacientes que eu fico, gente, calma, também não é assim, vamos manter em trabalho de parto pelo menos. Aí eu fico ali tentando convencer. Acho que não tem médico que acabam ficando comigo. Eu tenho pacientes que. Eu até falei sobre isso na minha live passada. A primeira coisa que eu pergunto numa grávida é, primeiro, a gravidez foi espontânea, não foi? Porque às vezes a gente tem que lidar com um problema muito maior, Ju. A mulher nem queria engravidar, ela nem caiu a ficha, ela não estava esperando Aceitação. aquela gravidez. Eu vou ficar ali falando de parto com ela? Não tem como. Eu tenho que dar um outro tipo de atenção psicológica para ela, um outro suporte para ela. E vai demorar muito tempo para ela querer falar de parto, você concorda? Não é Não, sem hora. dúvida. Não é É hora o de feeling, é abordar. aquilo que a gente falou do É o feeling, do feeling, escutar. é sensibilidade, é escutar o outro lado, né? Não, e o E obstetra, o próprio nome já diz, é obstare, né? Estar ao lado estar ao dele. lado. Então, Tem que estar ali para ajudar. então, assim, e eu tenho paciente, assim, que eu já vi, não do consultório, mas que realmente engravidou para parir. Já vi. Já vi. Porque queria Que ter ela uma quer cesárea aquilo, desse. quer Ela passar quer pelo parir. parto. Ela quer parir. Então, já Se vi sentir mesmo mais coisas. mulher, né? Ela vai sentir menos mulher se você não Ju, já conseguir vi. aquilo. Não no meu consultório, não, tá? Já vi. De maluco. É exatamente isso. Era isso. Entendeu? É aquela coisa. Então tem de tudo. Eu tenho paciente que quer cesárea eletiva, que até a gente falou, a gente pode conversar sobre isso também na nossa. Isso a gente vai ter que ser para a próxima live. Vai ser para a próxima live. Só dei Tem muito. o gostinho para o pessoal Pode querer até assistir o pessoal aí também. perguntar o que eles querem que a gente fale, né? Se eles A gente acham legal. pode abrir, começar uma Depois. caixinha daquelas perguntas para a gente poder fazer, né? Tipo assim, para tirar as dúvidas dessas pacientes, assim. Vamos fazer. Ou então, o que elas gostariam que a gente falasse, abordasse mais em relação a parto, né? Em relação, se tiver dúvida também, gente, pode no meu Instagram botar pro direct ali as perguntas, tá? Que eu respondo com o maior prazer também, que não deu pra gente também aprofundar Tem gente tanto aqui, assim. aí eu baixei aqui as perguntas. Tem gente aqui perguntando se a gente está atendendo. A gente está atendendo, segundo as orientações. Provavelmente, como vocês viram, a gente falou que a gente não atende aglomeração, né? De hora em hora, de hora e meia. No máximo, fica um paciente na sala de espera. E telemedicina você está fazendo também, Nini? Que eu estou fazendo. Tô fazendo. Ainda mais paciente de reprodução, de fertilidade, primeira consulta.
resultado super tranquilo também de Então, fazer. tá fazendo. Então, tanto presencial, você também tá fazendo, né? Eu tô Tô, fazendo, ela também. Então, é só ligar lá, gente. tô fazendo. É... Deixa eu ver aqui. Graças a Deus, muito elogio. Alguém falou aqui que caiu o hipotiroidismo meu também, minha filha. Caiu todo. Isso daqui, assim, nem conto você. E outra Falei, coisa também, eu ok, tive esse paciente, cabelão, né? às vezes sabe que o hipotiroidismo ele também altera a prolactina, né? Ele leva um aumento da prolactina. Então eu já tive paciente que falou assim, pô, eu fui no médico e o cara já sabe me passando um monte de remédio. Às vezes só de você corrigir aquela tireoide, você não precisa nem corrigir, a prolactina já cai. E eu já Ela tive já, por si só, ela por já si só cai e ela já já cai. Então fica. tem que ter um pouco de calma, né? Assim, acho que as pessoas olham os exames e já querem pá, tratar tudo. Não, são dois problemas. Ai, começou a contagem regressiva. Eu não aguento quando começa a contagem regressiva. São os 2 minutinhos Ah, finais. ah, É o negócio de tratar exame, sim, tratar sem papel. ouvir o Tratar paciente e papel. tratar a É, clínica, e dar remédio. E aí você começa a dar um remédio para tratar o efeito colateral do outro, e do outro, e aí você fica com uma indústria de remédio em vez de tratar de dentro para